Considerada uma das ruas mais belas do mundo, a Gonçalo de Carvalho fica exatamente abaixo deste corredor verde. E é graças à preservação dos túneis verdes que esse espetáculo natural é garantido. No programa Com a Câmara na Cidade de hoje, do vereador Beto Meche, do PP, vamos falar sobre essas áreas especiais em Porto Alegre. Os túneis verdes, eles já estavam no imaginário, na cultura da cidade, como direito consuetudinário, classificando aquelas ruas que, por terem uma grande arborização, né, altas, de copada, dos dois lados da calçada, formando assim um túnel, né, aéreo, verde por ser de arborização de folhas. O problema é que isso não estava normatizado em Porto Alegre, né? Se falava nos túneis verdes, nós tínhamos ruas com túneis verdes, mas não estava normatizado e também por isso muitos túneis verdes estavam deixando de serem túneis verdes, né? Começou a haver a retirada dessa arborização e muitas ruas que um dia foram túneis verdes deixaram de ser túneis verdes. Então, em virtude de uma tentativa, da segunda tentativa de alargamento da Gonçalo de Carvalho, e aonde se perderia esse túnel verde, mais uma rua que perderia túnel verde em virtude do alargamento da rua, nós, em 5 de junho de 2006, no Dia Mundial do Meio Ambiente, então o prefeito José Fogaça e eu, como secretário do Meio Ambiente, decretamos a Gonçalo de Carvalho como área de uso especial. Então, a partir de 5 de junho de 2006, com esse decreto, os túneis verdes passaram a ser reconhecidos na norma jurídica de Porto Alegre. E isso dialoga diretamente com o plano diretor da cidade, que prevê as áreas de interesse natural, mas que não foram regulamentados até hoje, com exceção do túnel verde, e também com a lei orgânica do município, que prevê as matas como patrimônio da cidade. Nós temos aqui uma mata urbana, né? Não deixa de ser uma mata isso. Isso é um patrimônio da cidade, que também não tinha sido regulamentado. Então, esse decreto, ele regulamenta parcialmente o plano diretor da cidade de Porto Alegre e a lei orgânica do município, trazendo um instrumento do Código Estadual do Meio Ambiente, que é a Lei Estadual 11.520 de 2000, que prevê para certas áreas de uso especial, áreas de uso especial. Bem, a partir da Gonçalo de Carvalho, 17 outras ruas foram decretadas como de uso especial por demanda da própria sociedade, dos próprios moradores. Então os moradores querem isso, porque isso dá mais qualidade de vida para as pessoas, né? A qualidade do ar é melhor, o impacto da chuva é menor, menos alagamento, o clima fica muito melhor, tanto no inverno como no verão, é abrigo de fauna e, portanto, valoriza os seus apartamentos e as suas casas, né? Então, os moradores passaram a pedir, a partir da Gonçalo de Carvalho, essas áreas de uso especial, né? Então, nós temos hoje mais ou menos 17, mas o que é importante é transformar agora esses decretos em lei e também colocar outros túneis verdes existentes na cidade nessa lei. Então nós apresentamos um projeto de lei que tramita desde 2008 na Câmara de Vereadores, para que nós possamos então, não só através de decreto, mas por lei, que é um instrumento muito mais forte e mais democrático que o decreto, para consolidar os túneis verdes na cidade de Porto Alegre. E a prefeitura, tá? Da época o secretário do Meio Ambiente era Beto Meche e o prefeito Fogaça fizeram um decreto atendendo o que nós havíamos pedido na nossa primeira manifestação pública, o tombamento da rua com patrimônio ambiental da cidade. Só que foi mais do que ambiental, foi histórico, cultural, ecológico e ambiental. É o primeiro caso de uma rua, de uma cidade latino-americana declarada assim. E hoje, segundo o pessoal de Barcelona, diz que eles não têm conhecimento de outra cidade no mundo. Tá? E serviu até de apoio, de inspiração para muita gente de fora do Brasil criar movimento em defesa de árvores dentro das cidades.
foi uma placa colocada em função do tombamento da Rua Gonçalo de Carvalho como patrimônio histórico, cultural e ambiental e ecológico, e posteriormente ela foi roubada. Então é a depredação de um bem público, e como ele não foi recolocado, a associação tomou para ela essa responsabilidade de repor um bem público, e não só isso, mas principalmente repor uma informação para a comunidade, para os transeuntes e para os moradores da Gonçalo de Carvalho, porque isso é uma deferência na cidade de Porto Alegre. Foi um movimento que teve repercussão mundial em torno de questões ecológicas, de preservação de um patrimônio da cidade, e a associação achou por bem tomar para si essa responsabilidade de repor um bem público, mas um bem da população também. Eu acho que mostrando com isso que a associação ela pode contribuir com o poder público também, e ao mesmo tempo solicitar providências para o poder público para que esse tipo de coisas não aconteçam, porque uma vez colocado ali, tendo sido feito toda uma solenidade, um ato solene, e isso para os moradores é uma questão de honra você ter essa placa nesse local, porque é uma deferência, é uma qualificação da rua. A gente age. Isso aconteceu quando foi furtada a placa de tombamento da rua, que ela foi descerrada em 2007. Ela foi declarada patrimônio ambiental em 5 de junho de 2006, Dia Mundial do Meio Ambiente. 5 de junho de 2007 foi descerrada uma placa no pedestal e ela foi furtada em março de 2008. Aí, desde então nós temos tentado repor a placa. Foi muito difícil, tá? A SMUDs, que outra seria colocada e furtada, a prefeitura não tem dinheiro para isso. Então o desenho da placa eu mesmo fiz, tá? Nós apresentamos para os demais, o pessoal gostou, mandamos para a SMUD, eles aprovaram, tá? Disseram que não poderiam fazer, nós fizemos, mandamos imprimir em acrílico, que se roubarem a gente vai botar outra. Se roubarem 10, vamos botar 11, tá? Isso nós podemos fazer. Agora, nós não podemos também chegar e descerrar uma placa. Tá? Então, nós dependemos sempre do poder público. Isso é inegável. Agora, a gente faz o que se pode. Eu sou morador há mais de 30 anos aqui e tenho comércio no bairro pelo mesmo tempo. Eu acho que a arborização sempre existiu, eu só não sei se existia antes uma preocupação tão grande, tanto dos moradores quanto do poder público, na manutenção desse patrimônio ambiental. Eu acho que hoje em dia, assim como a gente está tendo esses problemas todos, a gente está começando a refletir um pouco mais. Tem uma parte da sociedade que está pensando, está exigindo, está refletindo, está discutindo. Então eu acho que a gente tem como ver uma solução também a médio e longo prazo, principalmente por causa dessa preocupação de certas lideranças ou de pessoas mais esclarecidas que veem nisso um aspecto importante de ser preservado para o bem público. Inegavelmente nós temos um problema muito sério. Em virtude das árvores da rua, que vocês estão mostrando em imagens, é um túnel verde. Ela foi considerada em Portugal como a rua mais bonita do mundo. Se tu fores no Google e digitares a rua mais bonita do mundo, vai aparecer foto da Gonçalo. Se tu botares em catalão, vai aparecer foto da Gonçalo, tá? Em vários outros idiomas. E não é só pela beleza, uma vista aérea do hospital, tu vê aquele rio verde entrando na cidade. É pela luta também do pessoal para preservar o túnel, tá? E isso foi o que eles disseram lá em Portugal. Então, o poder público tem que fiscalizar, ele tem que ver que quando tem temporal, logicamente os fios, tá? O movimento do vento nos galhos dá um curto-circuito, toda a região fica sem luz. É fundamental colocar em fios ecológicos nessa rua e em outras ruas arborizadas como essa, né? Porque senão qualquer ventania, qualquer chuva forte ou temporal, o pessoal todo fica sem luz.
tá? E isso é uma coisa que é o poder público que tem que fazer, não somos nós. A manutenção dos galhos podres, por exemplo. Nós mesmos que saibamos que tem ali um galho que pode cair, etc e tal, nós não podemos subir numa árvore e tirar o galho podre. Tem que ser a ISMAN. Apenas a ISMAN pode fazer isso. E além do que está no decreto, pelo que eu entendo no decreto, nem a CE pode cortar. É a ISMAN exclusivamente. Agora a ISMAN tem deficiência de pessoal, o que vai se fazer, dizem eles, e nós temos que cobrar cada vez mais. Não basta ter a rua mais bonita do mundo, tem que mantê-la. Aqui, por exemplo, o próprio calçamento tem que se manter, né? Não pode asfaltar aqui, né? Isso é interessante porque além de ser muito bonito esse paralelepípedo, né, ele facilita a penetração da água no solo e, portanto, rega as raízes das árvores. Mas é mais em virtude da característica desse pavimento. Tem outros túneis verdes que já estão asfaltados e ficam asfalto, então vai depender do túnel verde, mas em princípio é a manutenção, a perpetuação dessa ambiência, quer dizer, claro que se pode, porque não é um tombamento, se faz alguma confusão aí, não é um tombamento, não quer dizer que não se possa retirar as árvores que estão aqui, é que se retirar tem que plantar no lugar, no mesmo lugar, para manter a ambiência de túnel verde. Essa ambiência tem que se manter, né, essa característica. Então não está engessado como alguns dizem, né? Se pode sim fazer o manejo, né, a retirada de algumas árvores, até pela questão fitossanitária delas. Mas o que tem que se fazer é manter, né, a quantidade de arborização existente nesse túnel verde. E o calçamento também. O calçamento, ao ser reformado, ao ser feito, tem que cuidar do entorno dessa árvore ou dessas árvores, em virtude também da característica desse túnel verde. Por isso, uma área de uso especial. E, em virtude de ser reconhecido por lei ou por decreto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também tem que dar um cuidado especial nessa rua com relação às demais ruas, em virtude de ser um túnel verde, ser já uma mata urbana. Então, são cuidados específicos, especiais, e por isso o nome, né? Área de uso especial, pela sua característica ecológica, histórica, cultural e turística. Pelo decreto, quem faz a manutenção é a ISMAN. Só a ISMAN pode fazer. Então, se a ISMAN não fizer, ninguém pode fazer. Só que a ISMAN, ela não está fazendo direito. Nós estamos bem pertinho de nós, tem uma árvore, que ela tem um oco, ela está degradada, e tem uma reunião às quintas-feiras, chamados EMOS aqui, que eles botam fogo no oco da árvore. Logicamente, se não for feito algo urgente, a árvore vai cair, tá? A maior parte, se não todas as árvores da rua foram plantadas por moradores há 70 ou mais anos. Essa rua foi arborizada pelos moradores da rua, né? Só que a manutenção, o decreto é claro, cabe única e exclusivamente à ISMAN, e ela não está cumprindo adequadamente. Então tem que fazer inspeção de galhos podres, para que não caia em cima das pessoas, dos carros, tá? Que evitem que alguma doença venha derrubar uma árvore, e que o que se faz, como os EMOS fizeram ali, botar fogo dentro do oco da árvore, não ocorra. Agora, é difícil fazer com que o poder público cumpra com sua obrigação, é muito difícil. Vários taxistas já me disseram que pessoas que vêm de fora querem conhecer os túneis verdes. Então isso aí é um patrimônio turístico, né? Então a frente parlamentar do turismo da Câmara de Vereadores, todos os vereadores têm que ser favoráveis a esse projeto de lei, porque isso aí é a favor do turismo da cidade, a favor da cultura, da história, além da questão ambiental. Infelizmente está tendo muita resistência na Câmara de Vereadores, de alguns vereadores que estão fazendo essa resistência, mas o projeto de lei está já na ordem do dia para ser votado. Vamos ver se conseguimos. Felizmente, o nosso bairro é um bairro muito bem arborizado. Nós temos várias ruas com túneis parecidos, em menor
tamanho, menor extensão, em menor proporção, não tão fechados. Nós temos a Garibaldi, nós temos a Tomás Flores, nós temos a Fernandes Vieira, e mais algumas outras, que a própria Castro Alves, e enfim, a maioria das ruas tem bastante arborização, o que diferencia o nosso bairro. Nosso bairro é um bairro muito bem arborizado. Eu acho que isso é bom para todo mundo, além de ter uma qualidade de ar melhor, visualmente é importante isso também, a gente conviver em mais harmonia com a natureza. Isso é a preservação da natureza, é uma coisa muito importante, eu acho. A maioria da arborização da cidade antiga, ela não veio da prefeitura, veio dos moradores. Então aqui, por exemplo, são tipuanas, né? É uma árvore importante, ela não tem erva de passarinho, né? Ela tem epífitas, que são, que nem a orquídea, que nem a bromélia, elas fazem bem para a árvore, são hospedeiras, não são parasitas. Então é uma árvore importante nesse sentido. Temos muitos jacarandás também, como túneis verdes, e cinamomos, são os principais túneis verdes, né? Com a arborização nova que está surgindo, né, com canafístulas, pau-ferro, sibipiruna e perroxo, que são árvores nativas, nós vamos passar a ter, se elas continuarem crescendo e nós cuidarmos dessa arborização, nós vamos passar a ter também túneis verdes com arborização típica nossa aqui de Porto Alegre e região metropolitana. Mas por enquanto, os principais túneis verdes são esses, né, de jacarandás e tipuanas. A gente tem intenções dentro desse aspecto mais ecológico e de manutenção do meio ambiente, um processo mais educativo e informativo. Então a gente quer ver se consegue envolver as escolas, o poder público, os moradores, para a gente tentar catalogar as principais árvores do nosso bairro. Então fazer plaquinhas que identifiquem essas árvores, porque eu acho que a gente só vai mudar a nossa sociedade a partir da educação e do envolvimento da comunidade como um todo. Então envolvendo as escolas, as crianças, os moradores, o poder público. É uma junção de esforços e um comprometimento tanto das escolas, da sociedade, dos moradores, das entidades de moradores e outras organizações, e o poder público, sim, para que a gente consiga reverter essa realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade de depredação, de desestruturação, da falta de valores. Então eu acho que há uma necessidade da gente repor isso. Isso só se repõe através da educação, e a educação começa desde pequeno.